Seus pais a venderam por ser infértil, até que um fazendeiro solitário com 4 filhos a comprou. Você já imaginou ser rejeitada pelos próprios pais apenas por não poder gerar filhos? Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem em pleno interior do Paraná no ano de 1879. Uma noite de chuva, um saco de moedas de ouro, e o destino dela foi selado. Vendida como mercadoria para um fazendeiro viúvo, um homem forte e misterioso que já carregava suas próprias dores. Mas o que ninguém poderia imaginar é que o amor e o sofrimento iriam se unir de uma forma tão inesperada. E o final dessa história vai te deixar em choque. Se inscreva no canal e fique comigo até o fim, porque cada detalhe dessa trama vai mexer com você. Imaginem comigo. Era uma noite pesada, de chuva grossa e vento que batia contra as janelas das casas de madeira do interior do Paraná, em 1879. No silêncio cortado apenas pelos trovões, uma cena que ninguém ousaria acreditar se não tivesse visto com os próprios olhos. Isadora, uma jovem de apenas 19 anos, foi arrancada pelos braços do pai para fora de casa. O vestido simples dela encharcava, colado ao corpo frágil, enquanto os gritos ecoavam no terreiro de chão batido. "Pai, por favor, não faça isso comigo", chorava Isadora, segurando-se à porta de madeira, já quase sem forças. A mãe, firme e fria, não moveu um dedo para defendê-la. Apenas baixou o olhar, como se a culpa fosse toda da filha. O pai, duro como pedra, respondeu: "Se você não pode, não serve para nada. Hoje mesmo vai ter outro dono." Naquele instante, o barulho dos cascos de um cavalo cortou a tempestade. Um homem alto, de chapéu largo e sobretudo escuro, desceu do animal. O rosto era sério, marcado pela vida dura do campo, e o olhar carregava tanto mistério quanto tristeza. Na mão, ele trazia um saco de moedas que soou pesado quando foi jogado na mesa de madeira do alpendre. O tilintar do ouro ecoou mais forte que o trovão. O pai apenas disse: "Está feito, é sua." Agora, Isadora caiu de joelhos na lama, sem acreditar no que acontecia. Chorava em silêncio, a alma já partida antes mesmo de ser levada. O homem se aproximou, estendeu a mão firme e disse com voz grave: "Levante-se, não vim lhe fazer mal. Apenas venha comigo." Naquela noite de chuva, ela não sabia, mas sua vida havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, o sol mal havia rompido o nevoeiro quando a carroça seguiu estrada afora. Isadora, sentada no banco de trás, tremia. Não sabia se de frio ou de medo. O vestido ainda úmido da tempestade grudava em sua pele, e cada solavanco do caminho de terra parecia bater fundo na alma. Ela olhava para trás, na esperança de ver a mãe acenar da janela, um gesto de despedida. Mas a porta da casa estava fechada, como se nunca tivesse existido. Era como se sua própria família tivesse apagado sua existência. O homem que a comprara, de postura firme e olhar distante, finalmente falou: "Meu nome é Raimundo. Não precisa temer. Na minha fazenda, ninguém vai lhe levantar a mão." Isadora, com a voz embargada, perguntou quase em sussurro: "E por quê? Por que o senhor me comprou?" Ele não desviou os olhos da estrada. Respondeu seco: "Tenho 4 filhos. Precisam de alguém que os cuide. E eu preciso de alguém que cuide da casa." As palavras soaram como sentença. Para ele, Isadora não passava de mais uma necessidade, mas dentro dela, cada sílaba era uma lembrança cruel. Nem seus pais, nem agora, o homem desconhecido via um valor em quem ela era de verdade. A carroça seguiu horas até chegar à porteira da fazenda. O cenário era duro, cercas de madeira quebradas, o pasto ralo e as poucas cabeças de gado magras, com costelas aparentes. O cheiro de terra seca misturava-se ao do curral. Não havia luxo, apenas a marca de um trabalho exaustivo e de perdas sofridas. No terreiro, 4 crianças os observavam de longe, olhos curiosos e desconfiados. O mais velho, de 18 anos, com semblante fechado, não escondeu o desdém ao ver a moça descer da carroça.
Pai trouxe outra para mandar na gente? Perguntou com um tom ríspido. Raimundo apenas respondeu: ela não manda em ninguém, está aqui porque vai nos ajudar. Isadora, sem reação, apenas abaixou o olhar. A noite caiu pesada na fazenda. Deitada num quarto simples, em cama dura, Isadora ouviu ao longe o choro das crianças, o mugido dos bois e o vento cortando as frestas da janela. Sentia-se sozinha, abandonada no mundo, sem lar, sem família, sem futuro. Uma jovem sem destino. E foi assim, perdida entre a rejeição dos pais e a indiferença de um homem que a tratava como mercadoria, que Isadora deu seus primeiros passos naquela vida que mudaria tudo, mas ainda sem saber que o verdadeiro sofrimento estava apenas começando. E me diga também, de que cidade vocês estão assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa narrativa está chegando. Raimundo era um homem de poucas palavras. Tinha apenas 32 anos, mas o peso da vida no campo e da viuvez o envelhecera antes do tempo. Seu rosto, marcado pelo sol e pelas noites sem dormir, refletia mais dores do que vitórias. Era conhecido na região como trabalhador incansável, dono de uma fazenda que já tinha visto dias melhores. O corpo forte, musculoso, era resultado de anos enfrentando a lida do gado, cortando madeira e cuidando da terra. Mas a força bruta contrastava com o silêncio profundo que habitava seu peito. A morte da esposa havia deixado feridas que não se fechavam. Ele nunca falava dela, mas todos sabiam da tragédia. A mulher partira no último parto, deixando-lhe 4 filhos. Desde então, Raimundo fechou-se para o mundo, vivendo apenas para o trabalho e para manter de pé o pouco que lhe restava. Naquela noite, sentado à mesa de madeira, comeu em silêncio. As crianças mastigavam devagar, sempre de olho na recém-chegada. O mais velho, Severino, de semblante duro, mantinha-se desconfiado. Os outros, mais novos, apenas observavam em silêncio. Isadora, ainda trêmula, servia a sopa que ela ajudara a esquentar. Não ousava falar nada, apenas cumpria o que lhe pediam. Raimundo, após longos minutos, quebrou o silêncio. Aqui não há espaço para preguiça. Cada um tem sua parte. Você também terá a sua. Isadora ergueu os olhos, hesitante. E se eu não souber fazer? Raimundo olhou firme, mas sem crueldade. Aprende. Aqui, ou a gente aprende, ou a gente morre. Foram palavras duras, mas sinceras. Ele não buscava nela uma esposa, nem sequer uma companheira. Buscava apenas alguém que a manter de pé o que restava de sua vida e de sua família. Porém, naquela noite, quando todos já dormiam, Raimundo se levantou da cama e ficou na varanda. O vento frio cortava o rosto, e o silêncio da madrugada trazia lembranças da esposa morta. Ele fechou os olhos e murmurou sozinho: perdoa-me, Rosa, mas eu não podia deixar os pequenos sem ninguém. Raimundo não sabia, mas sua decisão de comprar Isadora não mudaria apenas a rotina da fazenda. Mudaria seu destino e abriria feridas profundas que só seriam curadas com dor, lágrimas e uma reviravolta que ninguém jamais imaginaria. Os primeiros dias de Isadora na fazenda foram de puro silêncio. A moça acordava antes do sol, ajudava na ordenha das vacas, preparava o café da manhã e limpava a casa. O corpo já estava acostumado à lida pesada, mas a alma, essa, parecia cada vez mais cansada. As crianças a observavam com desconfiança. O mais velho, Severino, mantinha o olhar duro, como se ela tivesse invadido um espaço que não era seu. A segunda, Mariana, com seus 17 anos, olhava-a de cima a baixo e resmungava: aposto que ela só veio aqui para tomar o lugar da mamãe. Isadora fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma faca em seu peito. A lembrança de ter sido vendida pelos próprios pais ainda doía, e agora precisava lidar com a rejeição de quem deveria ao menos lhe dar uma chance. Certa manhã, enquanto acendia o fogão a lenha, Raimundo entrou na cozinha. O barulho das botas pesadas no chão de madeira fez Isadora se encolher.
Ele não levantou a voz, mas o tom era firme. Não precisa viver de cabeça baixa. Aqui ninguém vai lhe bater. Ela ergueu os olhos, tímida, e respondeu: já não espero mais bondade de ninguém. Por um instante, Raimundo se calou. Aquelas palavras tocaram uma ferida que ele também carregava. Ele sabia o que era perder, sabia o que era ser ferido pela vida, mas não estava pronto para deixar que alguém enxergasse sua fraqueza. No mesmo dia, à tarde, enquanto Isadora lavava roupa, no rio, uma das crianças menores escorregou na beira e quase foi levada pela correnteza. Sem pensar, Isadora correu, molhando-se toda, e puxou o menino pelos braços. O pequeno, assustado, agarrou-se ao pescoço dela e chorou. Está tudo bem, repetia ela, tentando acalmar o garoto. Raimundo, que acompanhava de longe, viu a cena. Pela primeira vez, percebeu que aquela moça, tão rejeitada e desprezada, tinha algo que ele não encontrava em lugar nenhum: coragem e coração. Noite, durante o jantar, foi Severino quem provocou: pai, essa mulher não é da nossa família, não devia estar aqui. O silêncio pesou. Raimundo encarou o filho e respondeu firme: ela está aqui porque eu decidi e vai ficar. Severino bateu os talheres na mesa e saiu, contrariado. O ambiente continuou carregado, mas Isadora sentiu algo diferente. Pela primeira vez, Raimundo havia tomado sua defesa. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, nascia o primeiro fio de ligação entre dois corações partidos. Uma ligação ainda frágil, que só iria se fortalecer através da dor. Se essa história já está mexendo com você, deixe o seu like para que eu saiba que devo continuar trazendo os próximos capítulos dessa trama tão emocionante. A vida de Isadora na fazenda seguia dura. Ainda que os dias fossem ocupados com trabalho, eram as palavras que mais lhe machucavam. Não era apenas dentro de casa que enfrentava resistência, mas também na pequena vila, onde Raimundo precisava vender seu gado e trocar mantimentos. Certa tarde, ele levou Isadora junto para ajudar a carregar compras. Assim que desceu da carroça, os olhares se voltaram para ela. As mulheres cochichavam entre si, sem o menor cuidado de esconder: é a tal moça que os pais venderam. Dizem que é seca, não pode ter filhos, uma vergonha para a família. Deus me livre uma desgraça dessas dentro de casa. Isadora ouviu cada palavra como se fossem pedras atiradas contra ela. Tentava manter a postura ereta, mas os olhos marejados denunciavam sua dor. Raimundo, percebendo, apenas apertou a mão dela no braço discretamente, sem nada dizer. Na venda, o dono do armazém, um sujeito de fala afiada, riu de forma debochada. Raimundo, homem de coragem, viu? Comprar mulher imprestável. Só mesmo quem não tem medo de carregar maldição. Raimundo parou, deixou as moedas sobre o balcão e olhou fixamente para o homem. Sua voz saiu grave, cortando o ar. Ela é minha escolha. E basta. O silêncio se fez na venda. Baixaram os olhos, outros fingiram arrumar mercadorias. Mas para Isadora, o constrangimento já estava feito. De volta à fazenda, ela não segurou as lágrimas. Sozinha no quarto, soluçava. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu nunca vou ser suficiente. Mariana, a filha adolescente, escutou e entrou de repente, sem bater à porta. Com expressão dura, disparou. O que você esperava? Acha mesmo que pode substituir a minha mãe? Ninguém aqui pediu você. Isadora tentou se explicar, mas a voz não saía. Limitou-se a segurar o lenço contra o rosto, abafando o choro. Mariana virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Mais tarde, Raimundo, ao notar os olhos vermelhos da moça, se aproximou com cautela. Não era homem de consolar, mas a cena doeu até nele. O que disseram hoje não deve carregar para o coração. O povo sempre fala demais. Ela respondeu baixinho. Não é só o povo, Raimundo. Até sua filha me odeia. Talvez todos tivessem razão. Talvez eu seja mesmo uma desgraça. Raimundo respirou fundo.
Por um instante, pareceu querer dizer algo mais, mas apenas suspirou e deixou o silêncio tomar conta. No fundo, ele mesmo não sabia como confortar alguém, porque também carregava dentro de si culpas e dores que jamais revelava. Naquele momento, ambos estavam unidos por uma mesma marca, o peso do julgamento alheio. E era apenas o começo de uma caminhada que traria ainda mais sofrimento. Antes da redenção, as noites na fazenda eram frias e silenciosas. O vento atravessava as frestas da madeira e o estalo da lenha queimando no fogão era o único som que trazia algum conforto. Isadora, acostumada a dormir sozinha desde que chegara, sentia o vazio pesar ainda mais nessas horas. Numa dessas noites, o silêncio foi interrompido por um choro agudo vindo do quarto das crianças. A filha mais nova de Raimundo, Lourdes, de apenas 8 anos, ardia em febre. O corpo tremia e o rosto corado assustava os irmãos. "Pai, ela está queimando!" gritou Mariana, desesperada. Raimundo correu, molhar um pano e colocar sobre a testa da menina, mas a febre não cedia. As crianças em volta da cama choravam. O ambiente se encheu de medo. Foi então que Isadora, ouvindo a confusão, entrou no quarto sem hesitar. Mesmo sob olhares desconfiados, tomou a criança nos braços. A menina, quase inconsciente, agarrou-se ao pescoço dela como se tivesse encontrado refúgio. "Me deixa cuidar dela", pediu Isadora, firme, olhando para Raimundo. Ele hesitou por um instante, mas assentiu com a cabeça. Isadora sentou-se ao lado da cama, embalando a menina como se fosse dela. Fez compressas de água fria, cantarolou baixinho uma cantiga que lembrava da infância e passou a noite inteira acordada, não desgrudando da pequena. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, a febre começou a ceder. Lourdes, cansada, abriu os olhos e sussurrou com a voz fraca: "Fica comigo, tia. Não vai embora, não." O coração de Isadora apertou. Pela primeira vez, alguém naquela casa lhe pedia para ficar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas era diferente das outras. Era uma lágrima de alívio. Raimundo, que observava da porta, respirou fundo. Não disse nada, mas dentro dele algo mudou. Viu naquela moça, até então considerada um fardo, uma força que nem ele tinha percebido. Naquele dia, os olhares das crianças já não eram tão pesados. Mariana ainda guardava seu ressentimento, mas até ela não pôde negar a coragem e o cuidado que Isadora demonstrara. A partir daquele momento, a moça deixou de ser apenas a estranha comprada com moedas de ouro. Dentro daquela casa, nascia o primeiro sopro de aceitação, o primeiro gesto de humanidade que lhe devolvia a sensação de que ainda podia ser amada. E me diga, você conseguiria viver nessa época com tanto sofrimento e dureza no dia a dia? Deixa nos comentários para eu saber. A madrugada ainda se espreguiçava quando Raimundo saiu para o curral. O céu, de um azul profundo, começava a clarear atrás das coxilhas. Ele arreou o cavalo com gestos de quem já fez aquilo 1000 vezes e foi abrindo as porteiras uma a uma, sem pressa. Era ali, no silêncio da lida, que os fantasmas do passado vinham visitá-lo. Conhecera Rosa numa festa do divino. Ela usava um vestido azul claro e trazia nos cabelos um cravo branco. Raimundo, jovem, risonho e valente, tinha a fazenda pela frente e nenhum medo nas costas. Casaram-se no verão seguinte, levantaram casa de madeira, plantaram milho, compraram meia dúzia de reses. Foi Rosa quem ensinou Raimundo a enfeitar a varanda com samambaias e a guardar as contas em sacos separados. O do gado, o do sal, o da ferragem, tudo alinhado em prateleiras que ela mesma lixou. As primeiras perdas vieram com a seca e a febre do gado. Depois, com a necessidade, Raimundo aceitou dinheiro emprestado do vizinho poderoso, o coronel Venâncio. Apenas para atravessar o aperto, jurou a si mesmo. O coronel, dono de terras a perder de vista, sorria pouco e tinha olhos de onça, tranquilos por fora,
frios, não cobrava juros na primeira conversa. Preferia aparecer de tempos em tempos, lembrando que amizade boa é paga em dia. Numa manhã, no galpão de ferramentas, Zé Bitu, capataz velho, bigode grisalho, comentou enquanto afiava a enxada: "Patrão, o Venâncio não dá nada de graça. Quem assina com ele, assina com pena de ganso. Mas a tinta é sangue." "Eu pago, Zé. Eu sempre paguei", respondeu Raimundo seco. "E quando a chuva não vem?" insistiu o capataz, sem levantar os olhos. Raimundo não respondeu. Saiu para ver a cerca dos fundos, onde havia uma nascente clara como vidro. Diziam que era a água mais pura da região, e era justamente ali que começava o apetite do coronel. Quem dominasse aquela nascente, dominava o gado nas secas. Veio então o tempo das sombras. Rosa engravidou do quarto filho e a alegria voltou à casa por uns meses. Mas a noite do parto foi áspera. A parteira, Dona Zulmira, chegou apressada. O médico não. A ponte caiu com a enchente, disseram. Raimundo ficou do lado de fora, mãos sujas de barro, rezando baixo, o terço rodando nos dedos. O choro do menino foi forte. O silêncio depois, mais forte ainda. Rosa partiu antes do amanhecer. No dia seguinte, Raimundo cavou a cova com as próprias mãos. Severino, adolescente ainda, tentou ajudá-lo, mas o pai não deixou. Homem tem de saber enterrar o que ama, disse sem pensar, e só depois se arrependeu do peso das palavras. Desde então, a casa ficou grande demais. As samambaias secaram, a prateleira das contas virou um amontoado de sacos, e o baú de Rosa foi parar no sótão, fechado com uma chave que Raimundo nunca mais quis ver. À noite, ele se sentava na varanda com uma cachaça, encarando o escuro. Padre Bento chegou a visitá-lo certa vez. Raimundo, a culpa é faca de dois gumes. Uma hora ela corta o erro, noutra corta a alma. Minha alma já está em tiras, padre. O que tinha para doer, doeu. Então, deixa alguém costurar, aconselhou o padre, com brandura. Mas Raimundo endurecia por dentro. Não queria ninguém costurando nada. A fazenda, as dívidas, os filhos, era isso. A vida havia se tornado uma conta a pagar. O coronel Venâncio, farejando fraqueza, passou a aparecer com mais frequência. Uma tarde, à sombra do galpão, chegou com 2 jagunços. As esporas tilintaram na tábua do assoalho. Raimundo, meu amigo, vim trazer uma solução, disse ele, alisando o bigode. Essa sua nascente carece de proteção. Deixa comigo. Eu administro a água, garanto passagem para o seu gado. Em mim, troca. Só formalizamos o papel de vizinhança. Metade do brejo passa para o meu lado. Raimundo mordeu o canto da boca, seguiu firme. Vizinhança não se escreve roubando cerca, coronel. Que palavra feia. O outro sorriu, sem humor. Vamos falar de futuro, de família. Dizem que trouxe uma moça para casa. O silêncio pesou. Raimundo não deu trela. Meu assunto é gado e cerca, coronel. Pois trate de reforçar as duas, respondeu Venâncio montando de novo. A estrada anda perigosa. E coração mole. Deixa a porteira aberta. A poeira da comitiva ainda flutuava quando Severino apareceu na porta do galpão, punhos cerrados. O senhor devia ter mandado ele pro inferno. Eu mandei, só que ele conhece o caminho de volta, retrucou Raimundo amargo. Foi nesse tempo que a decisão de trazer Isadora nasceu mais de medo do que de esperança. Não era amor, não era substituição. Era um tampão no buraco do casco. Para a fazenda andar, alguém precisava cuidar dos pequenos, do fogão, dos remendos, da roupa, ensaboada na beira do rio. Raimundo se julgava homem prático. Pagou em moeda o que achou ser serviço. Enterrou a palavra ternura debaixo das pedras do terreiro. Mas a presença dela começou a rachar o cimento do silêncio. Raimundo, que não olhava ninguém nos olhos desde Rosa, passou a notar os gestos miúdos. A panela que não queimava, o pano que cobria as correntes da porta, a cantiga baixa na hora da janta, o riso contido de Lourdes quando a febre cedeu. E com isso, um incômodo cresceu nele.
Como se cada cuidado que Isadora punha nas coisas devolvesse cor a uma casa que ele preferia ver em preto e branco. Numa noite de vento, Zé Bitu entrou na varanda, chapéu na mão. Patrão, a ponte do riacho foi cerrada. Não foi a água, foi mão de gente. Eu já imaginei de quem é a mão, respondeu Raimundo. Bota os meninos para dormirem no quarto do meio hoje e deixa a espingarda na cabeceira. Zé Bitu hesitou, encarando-o de lado. E a moça? A moça é assunto meu, cortou Raimundo. Mas, por dentro, a frase do padre teimava em retornar. Deixa alguém costurar. Naquelas horas altas, enquanto a lamparina tremia e os cachorros latiam para o pasto, Raimundo se levantou devagar, atravessou o corredor e parou à porta do quarto de Isadora. Não bateu. Ficou ali, apenas ouvindo a respiração calma dela. E sem entender direito por quê, sentiu que a mesma fazenda que ele tentava segurar com as mãos calejadas, só ficaria de pé se aprendesse de novo a falar baixo, a agradecer, a dividir o peso. Virou as costas, retornou à varanda e pela primeira vez em anos rezou sem pedir nada. Apenas disse o nome de Rosa em voz mansa e o de Isadora logo depois, como quem confia duas vidas ao mesmo céu. A madrugada seguiu, lenta e tensa como toda fronteira antes de romper. Foi assim que o Homem de Ferro, cercado de dívidas, perdas e ameaças, começou, sem querer, a amolecer nas bordas. O passado permanecia inteiro, doído, trancado no baú do sótão. Mas lá embaixo, na casa viva, um fio quase imperceptível se lançava entre dois destinos. E esse fio, feito de cuidado e sofrimento, ainda seria puxado com força suficiente para mudar o rumo de todos. O inverno chegou cedo naquele ano. As manhãs começavam com neblina miúda, a copa das árvores rendilhada de orvalho. Isadora saía ainda no escuro para acender o fogão a lenha. O primeiro estalo do fogo quebrava o silêncio da casa. Raimundo, já de botas, passava pela cozinha e deixava o chapéu sobre a cadeira, sem jeito de quem desaprendeu a habitar um lar. "O café está mais forte hoje", ele disse, levando a caneca aos lábios. "Para espantar o frio", respondeu Isadora, servindo-lhe um pedaço de broa. "E para aguentar a lida." Esse "para aguentar" tinha muito de recado e um pouco de cuidado. Raimundo percebeu, não comentou, mas ficou. Naquele dia, o arame da cerca do fundo arrebentou. Raimundo foi refazer sozinho. Teimosia e hábito de homem que sempre carregou o mundo nos ombros. Só voltou ao cair da tarde, com um talho feio na palma da mão. Isadora, ao ver o sangue, foi direta. "Senta, é corte bobo", ele desviou. "Bobo nada, se infeccionar, vira bicho, senta." Ele obedeceu como quem volta a ouvir a voz da razão. Isadora ferveu água, lavou o ferimento com pano limpo e um pouco de álcool. Raimundo mal piscou, mas apertou os dedos no braço da cadeira. Ela soprou de leve para aliviar a ardência. Pela primeira vez, o olhar dos dois se cruzou sem defesa. "O senhor precisa aprender a pedir ajuda", disse ela, firme. "Eu desaprendi isso faz tempo", ele murmurou cansado. "E não tenho senhor nenhum. Me chame de Raimundo." "Então, me chame de Isadora." O som dos dois nomes, simples assim, ficou pairando na cozinha. Não eram mais patrão e a moça. Eram dois naufragados se chamando pelo nome. Nos dias seguintes, a rotina começou a se ajeitar com uma espécie de dança que ninguém combinou. Isadora entendia o passo dele, Raimundo o cuidado dela. Ela mudou a posição das panelas, facilitou a passagem no corredor estreito, prendeu com fita a cortina que batia. Ele trocou a tramela da janela do quarto dela, reforçou o fecho da porta de trás, ajeitou a tábua solta da varanda. "Para você não prender o pé", disse, virando o rosto para esconder o rubor que nem ele soube explicar. "Raimundo, posso perguntar uma coisa?" ela disse certa tarde, enquanto estendia roupa no varal. "Pode." "Por que guarda tanta coisa dentro e não bota para fora?" "Porque quando a gente abre a porteira vem boiada." Ele respondeu com um meio sorriso. "E eu não tô pronto para correr."
Ela riu baixo e aquela risada, que cabia na palma da mão, pareceu arejar a casa. No sábado foram ao rio. Os meninos ficaram na beira, jogando pedrinhas. Mariana mantinha distância, mas observava sem a hostilidade de antes. Isadora ajoelhou na margem, lavando um lençol. Raimundo apareceu com 2 varas de pescar improvisadas. Quer tentar? Nunca pesquei. Nem eu sabia quando comecei. Ele disse entregando a vara. A gente aprende errando o arremesso. Isadora lançou a linha torta, quase caiu sentada e os 2 riram. Riso curto, tímido, mas verdadeiro. Por alguns minutos, parecia que aquela beira de rio abria uma fresta de paz que não existia em nenhum outro canto do mundo. Na volta, o caminho estreito pela mata trouxe de volta o peso dos dias. 2 cavaleiros surgiram do trecho de sombra, homens de olhar baixo e mão no cabo do facão. Isadora segurou a respiração. Raimundo parou a carroça. Boa tarde, vizinho, disse um deles com falso respeito. O coronel manda lembranças. Agradeça, respondeu Raimundo, sem alterar a voz. E manda dizer que nascente boa não deve ficar à toa. Uma pena se algum bicho bebesse veneno, né? O silêncio pesou como chumbo. Raimundo encarou os homens até que eles desistiram do jogo e seguiram adiante. Só quando a poeira assentou, Isadora percebeu que apertava a borda do banco com tanta força que as unhas doíam. Ele não vai parar, ela disse, tentando controlar o tremor. Não vai, concordou Raimundo, mas eu também não. Naquela noite, enquanto rasgava uma tira de pano para reforçar a atadura da mão dele, Isadora falou sem rodeios. Eu conheço o gosto da ameaça. Sei como ela entra na gente. Mas também sei que a gente fica mais forte quando tem para quem voltar para casa. E você tem para quem? Ele perguntou num tom quase de sussurro. Agora tenho a mim. Ela respirou, firme. E tenho trabalho. Às vezes, isso sustenta a pessoa. Às vezes, sustenta e salva. Ele completou com seriedade. Aos poucos, Mariana amoleceu nas bordas. Viu Isadora ajeitando a trança de Lourdes, costurando um remendo perfeito no vestido, dando bronca no meio da tarde para que todos lavassem as mãos antes do jantar. Não havia usurpação ali, mas uma presença que segurava as pontas. A sopa tá melhor que antes, Mariana resmungou, num elogio torto. É o osso do gado cozido devagar, Isadora respondeu. O segredo é o tempo. E a paciência, Raimundo completou, recebendo de Isadora um olhar que disse mais do que qualquer palavra. No domingo, depois da missa, Raimundo tomou uma decisão que ninguém esperava. Ao saírem da capela, ele caminhou ao lado de Isadora, um passo atrás das crianças, como se quisesse anunciar sem alarde que ela pertencia àquele cortejo. Padre Bento notou, sorriu discreto. Algumas línguas na praça coçaram, mas a firmeza de Raimundo bastou para calar o deboche. Raimundo, Isadora cochichou sem erguer os olhos. O que você está fazendo? Só andando junto, ele disse. Parece pouco, mas para mim é muito. De volta à fazenda, anoiteceu com vento no varal. A lamparina os reuniu na cozinha. Isadora pôs sobre a mesa um doce de abóbora que aprendera com a avó. Raimundo provou, fechou os olhos um segundo e assentiu. Tem gosto de casa. Essa frase ficou vibrando dentro dela ao deitar. Na cama simples, Isadora não chorou. Pela primeira vez o sono veio manso. E do outro lado da parede, Raimundo virou-se para a janela e falou. No escuro, como quem agradece. Obrigado. Nada de beijos, nada de promessas. Apenas um fio mais firme entre 2 pessoas cansadas de perder. O sentimento nasceu ali, no cuidado com a ferida, no riso torto à beira do rio, na vara de pescar mal arremessada, na caminhada lado a lado depois da missa. Pequenas coisas que, empilhadas, sustentam a casa. Mal sabiam eles que esse fio seria posto à prova de um jeito que ninguém imagina, e que quando arrebentasse, não seria para separar, mas para revelar o que estava escondido. Vocês já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que você vai amar. A casa tinha cheiros que voltavam conforme o clima.
No calor, o de madeira antiga. Na chuva, o de roupa úmida. No frio, o de fumaça do fogão. Naquela tarde cinzenta, Isadora subiu ao sótão para procurar cobertas. A escada rangia e a claraboia deixava entrar um fio de luz pálida sobre caixas, malas e um baú de cedro com ferragens gastas. O baú de rosa. A chave estava presa por um cordão num prego atrás da trave. Isadora só percebeu porque a ponta do metal refletiu a luz. Ficou um tempo com a chave na mão, parada. Não queria profanar lembranças. Mas a necessidade falou mais alto. A tampa abriu com um suspiro antigo. Dentro, vestidos dobrados com capricho, um lenço bordado com iniciais RR, um terço de contas azuis e um maço de cartas amarradas por fita. Isadora sentou no chão, o coração desparelhado, e desatou a fita. Padre Bento, perdoe a franqueza. Tenho sentido coisas estranhas no corpo desde que o coronel começou a visitar Raimundo com tanta insistência. Era a letra de rosa, bonita e firme. Isadora passou para a carta seguinte. Dona Zulmira me disse que repouso ajuda, mas a fraqueza vem logo após o chá amargo que deixaram aqui dizendo ser para as tonturas. Outra. Vi um dos homens do coronel rondando o galpão. Falei com Raimundo. Ele não quis alardear. Diz que é coisa da minha cabeça. Rezo para que seja. Isadora engoliu seco. Puxou um envelope mais recente. Se algo me acontecer, peço que olhe pelas crianças. Há vultos perto da nascente. O coronel quer a água e a dívida pesa. No fundo do baú, enrolado num retalho, havia um frasco. Vidro fosco, rótulo desbotado do boticário da vila, tinte belad, letras à meia boca, cheiro adstringente. Não era remédio de parteira, era coisa séria, vendida com cuidado. Isadora apoiou o frasco no joelho, a mão tremendo, o tampo ainda selado com cera. Ao lado, um papelucho amassado. Entregar a Dona Rosa. Receita por encomenda de A. A letra A parecia de quem tinha pressa. Arlindo, o boticário. Dona Isadora? A voz de Zé Bitu subiu pelas ripas. A senhora tá aí em cima? Tô, Zé, já desço, respondeu, escondendo rápido as cartas no avental e recolocando o frasco dentro do baú. Desceu com o peso de quem trazia mais que cobertas. Na cozinha, Zé Bitu mastigava as palavras. Achei pegada de cavalo envergando pro lado da nascente. Não é de bicho daqui. Eu encontrei lembranças de Rosa, respondeu ela escolhendo cada sílaba. Coisas que me deixaram com o coração apertado. É, dona, a casa guarda fala. A gente é que finge que não escuta. À noitinha, Isadora foi à vila sob o pretexto de buscar sal e querosene. O armazém estava cheio. Passou direto e entrou na botica, onde o cheiro de cânfora e folhas secas quase queimava o nariz. Arlindo, magro e de óculos na ponta do nariz, levantou os olhos do almofariz. Boa tarde. Em que posso servi-la? Vim pegar sal. Amargo e perguntar de um frasco. Da sua letra, disse, colocando o papel sobre o balcão. Arlindo ajeitou os óculos, leu, empalideceu um meio tom. Isso é receita antiga, muito antiga. Para quem? Dona... Eu não devo falar nomes. O nome está no rótulo. Ela cortou baixo e firme. Rosa, minha casa. O boticário respirou fundo, olhou para a porta, fechou a tramela com discrição. A encomenda foi trazida por um mensageiro. Eu não receito. Eu apenas preparo. Quem mandou preparar? Um papel. Veio sem assinatura, mas reconheço todos os rabiscos dessa vila. Aquela letra A não é minha, é do ajudante do coronel. Eles vinham buscar as coisas. Diziam ser para alergias, tonturas, mistura perigosa se mal usada. Eu avisei. Isadora sentiu o chão bambear. As cartas de Rosa riscaram sua memória como ferro quente. Chá amargo. Fraqueza depois. Guardou o papel de volta, a voz mais firme do que as pernas. Obrigada, seu Arlindo. Já me disse o bastante. No caminho de volta, o barulho de cascos, à distância, arrepiou a nuca. Apressou o passo pela estrada de barro, o avental escondendo as cartas. Ao avistar a porteira, respirou melhor.
Encontrou Raimundo na varanda, camisa aberta no peito, a mão espalmada na mesa como quem segura a casa. Onde você se meteu essa hora? O tom era de preocupação, não de bronca. Fui buscar sal e respostas, ela disse, pousando a lata no degrau. Respostas para quê? Para a pergunta que a gente não fez. Sobre a Rosa. O silêncio ficou pesado. Raimundo encarou o escuro do terreiro, a sombra do curral, o risco prateado da nascente ao longe. Eu enterrei a pergunta para seguir vivo, disse por fim. Às vezes é a pergunta que salva. Ela devolveu, mansa. Ele quis saber mais, mas não insistiu. O medo de abrir a porteira e vir boiada, como dizia, ainda prendia a língua. Isadora respeitou. Naquela noite, escondeu as cartas dentro do forro da cômoda, costuradas com linha escura. Dormiu de olhos abertos. Dias depois, enquanto varria o corredor, algo estalou sob o assoalho. Uma tábua cedeu um tanto, revelando um punhado de papéis que alguém empurrou para a fresta. Isadora ajoelhou, pescou com a ponta da faca. Eram contas, um mapa tosco da fazenda e um bilhete curto. Nascente ou nada. No canto, o selo em relevo do coronel, 2 letras enroscadas, VR, Venâncio Ribeiro. O recado era claro como faca. À tarde, chegou à porteira um embrulho sem remetente. Dentro, uma fita azul muito parecida com a que atava as cartas de Rosa. E um recado. Coisas que pertencem ao passado devem permanecer lá. Isadora sentiu as mãos suarem. Raimundo abriu o bilhete, leu, rasgou ao meio. Enquanto eu respirar, nada e ninguém vai ditar o que fica nesta casa, disse, a voz baixa de raiva contida. Naquela madrugada, cachorros latiram para o lado do brejo. Zé Bitu saiu com lamparina. Raimundo pegou a espingarda. Isadora ficou com as crianças, juntando-as no quarto do meio. O vento empurrava as folhas. A lamparina desenhava sombras tortas na parede. A tensão, como corda de violino, podia partir a qualquer segundo. Voltaram sem encontrar ninguém, só pegadas apagadas pela umidade do brejo. Mas o recado estava dado. Alguém entrava e saía da vida deles como se a fazenda fosse corredor de passagem. Isadora, exausta, foi até a cozinha, acendeu o último toco de vela. Tirou do forro da cômoda a carta mais dura de Rosa e leu em voz quase inaudível. Se me for negado o amanhã, que a verdade me alcance. Dobrou com cuidado, levou a mão ao peito e pela primeira vez, desde que chegou, fez um juramento para si mesma. Eu vou alcançar. Quando apagou a vela, a casa voltou ao escuro. No silêncio, dava para ouvir o curso da nascente fina e teimosa atravessando a noite. E junto com a água, corria um nome repetido nas cartas, nos bilhetes, nas ameaças. Venâncio. O segredo deixara de ser sussurro. Agora tinha dono, direção e risco. A partir dali, cada passo de Isadora seria dado em terreno minado. E mesmo assim, ela seguiria. Porque alguém, enfim, tinha decidido fazer a pergunta que liberta. Depois daquela noite em que encontrou as cartas de Rosa e o bilhete ameaçador, Isadora passou a viver com a sensação de que os olhos do coronel Venâncio estavam sempre sobre ela. Não importava se era no curral, no varal ou até mesmo na pequena venda da vila. O nome dele rondava como sombra. Certo dia, enquanto cuidava das galinhas, ouviu o trote firme de cavalos se aproximando da porteira. Eram 3 homens, vestidos de couro e chapéu. Baixo, jagunços do coronel. O do meio, montado em um cavalo negro, carregava o recado nos olhos. O coronel manda dizer que sua presença aqui incomoda, disse o homem com um sorriso de escárnio. Ele não gosta de mulher metida onde não deve. Isadora, com o coração disparado, manteve a postura. Eu não devo nada ao seu patrão. E se ele tem algo contra mim, que venha ele mesmo falar. O jagunço riu, cuspindo no chão. O coronel não perde tempo com mulher infértil. Ele só manda os recados. As palavras foram como faca na alma de Isadora, mas ela não demonstrou. Ficou firme até que Raimundo surgiu com a espingarda apoiada no ombro. Recado dado, recado recebido. Agora sumam da minha porteira
antes que eu faça o cachorro completar a conversa. Os homens recuaram, mas deixaram a poeira da ameaça no ar. Naquela noite, Raimundo se sentou à mesa com Isadora. Não havia ninguém mais na cozinha. As crianças já estavam recolhidas. O rosto dele estava carregado, mas a voz saiu baixa, quase um desabafo. Não devia ter ido mexer no passado, Isadora. Essas cartas de rosa só trouxeram veneno de volta. O veneno não veio com as cartas, Raimundo, respondeu ela firme. O veneno sempre esteve aqui, e se a gente não encarar, vai continuar matando. Ele ficou em silêncio, encarando o fogo da lamparina. O peso do que ela dizia batia fundo, mas ele ainda temia abrir feridas que nunca cicatrizaram. Dias depois, ao voltar da feira, Isadora encontrou um embrulho deixado sobre a varanda. Dentro, havia uma fita azul, igual a que amarrava as cartas de rosa, e uma única frase escrita em papel grosso: mulher que não dá frutos, não tem raiz. Isadora apertou o bilhete contra o peito, com os olhos marejados. Era mais que uma ameaça. Era a lembrança cruel do motivo pelo qual os próprios pais a tinham vendido. Na missa do domingo, os cochichos aumentaram. As mulheres apontavam discretamente e um dos homens da vila comentou alto, de propósito: o coronel tem razão. Essa moça traz má sorte. O gado vai secar e a fazenda vai afundar. Isadora sentiu o rosto arder, mas caminhou firme até o banco da frente, onde se ajoelhou em silêncio. Raimundo, ao lado, fechou os punhos. Depois da missa, Venâncio se aproximou. Era imponente, com o bigode bem aparado e o sorriso falso de quem acreditava dominar tudo à volta. Raimundo, ainda tem tempo de se livrar do peso que carrega. Essa mulher não é bênção, é castigo. Venda-a de volta e acabe com essa farsa. Raimundo olhou para ele, respirou fundo e respondeu sem elevar a voz: o único peso que eu carrego está na minha consciência, e dela eu não me livro. Quanto a Isadora, ela não é peso, é raiz. O coronel cerrou os dentes, mas o sorriso continuou no rosto. Despediu-se com um aperto de mão frio, deixando no ar a promessa de que ainda voltaria. Isadora, ao ver a cena, entendeu duas coisas: que Raimundo estava disposto a defendê-la, mas que Venâncio não iria descansar até destruí-los. A ameaça agora não era apenas lembrança de cartas. Era viva, respirava e caminhava pela mesma estrada que eles. E naquele instante, dentro dela, nasceu também uma certeza: não fugiria, não abaixaria a cabeça. Se Rosa tinha sido silenciada, ela não seria. E me diga nos comentários: você acha que essa moça merece justiça? Então escreva justiça por Isadora, para mostrar que está junto nessa luta. A vila estava em festa de leilão de gado, mas era uma alegria desconfiada, daquelas que se faz olhando por cima do ombro. Na rua principal, bandeirolas coloridas tremulavam e um sanfoneiro arrancava um shot cansado. Raimundo foi vender 2 reses. Isadora veio junto, com um chale sobre os ombros e o cabelo preso de modo simples. O cheiro de poeira, suor e rapadura quente colava na pele. O coronel Venâncio chegou cercado de homens. Desceu do cavalo com a lentidão calculada de quem sabe que todos observam. O casaco bem cortado, as esporas piscando no sol. Ele mediu a rua, achou Isadora com os olhos e seguiu em linha reta, como faca em manteiga. Dona Isadora, disse, tirando o chapéu num gesto cortês que não combinava com o olhar. Falta-lhe cidade. Aqui tem muito chão e pouca liberdade. Ela sustentou a postura. Não preciso de sua cidade. Já tenho trabalho. Trabalho não é liberdade. Ele retrucou com meia risada. Tenho uma casa em Curitiba, grande, de janelas altas. Precisa de governanta. Educação fina, roupa nova, vida limpa, dote. A palavra ficou suspensa no ar como isca. Isadora entendeu a armadilha. Promessa Laço embrulhada bonito. em: não sou moça de vitrine, coronel. Não disse que fosse, disse que pode escolher onde pisa. Aqui, pisa em terra dura. Comigo, pisa em ladrilho. Ele aproximou-se um palmo. E não se preocupe com falatório.
Sou o homem de calar a rua. Raimundo viu a cena ao longe, a venda de gado esquecida. Chegou com um passo pesado que fazia o assoalho tremer na fazenda. A conversa termina aqui, anunciou, interpondo o corpo. Minha gente não precisa de suas portas. Venâncio sorriu, sem alegria. Vê, é disso que falei, Isadora. O homem decide por você até quando pode ouvir, até quando pode andar. Na cidade, ninguém decide por ninguém. O senhor nunca entra pela porta da frente. Raimundo cortou. Sempre vem pelo beiral. Os dois se mediram, secos. O sanfoneiro sem graça parou o fole. A rua prendeu a respiração. Proponho uma troca justa. O coronel baixou o tom, voz de serpente. Você esquece as velharias do sótão. Eu esqueço as dívidas do seu pai. E a moça escolhe. Acompanha-me. Com dote e papel passado, ou fica. Sem briga, sem poeira. Isadora sentiu a pele gelar. As velharias do sótão, as cartas de rosa. Ele sabia do frasco, sabia da nascente, sabia demais. Que dívidas? Raimundo rosnou, o maxilar travado. As de sempre, homem. O tempo cobra juros, vocês sabem. Venâncio virou-se de leve para Isadora. Seus pais também souberam. Fizeram um bom negócio no passado. Posso refazer por cima, com decência. Uma moça como você merece casa grande e silêncio. Não, merece julgamento de roça. Ela engoliu em seco. O coronel cutucava a ferida com o dedo enluado. A vergonha de ter sido entregue pelos pais. Quis responder, mas a voz falhou por um segundo. Raimundo percebeu e avançou meio passo. Não há proposta que apague o que você fez, disse o tom baixo, cortante. Nem casa, nem dote, nem papel. Provas, Raimundo. Sempre elas. Venâncio sorriu de canto. Quem guarda papel em casa de madeira brinca com fogo. A ameaça vinha morna, como brasa de fogueira que não se apaga. Antes que Raimundo retrucasse, alguém chamou Isadora pelo nome. Ela se virou e gelou de surpresa. Na porta do armazém estavam os pais, com roupas novas demais para quem sempre viveu de pouco. O pai ajeitou o chapéu, a mãe torceu o lenço nas mãos. Havia dinheiro recente no brilho dos olhos. Filha, a mãe começou, a voz mole, um pedido e uma desculpa amarrados no mesmo fio. O coronel quer o seu bem. Na cidade, você larga essa tristeza. Nós erramos, sim, o pai falou rápido. Como quem repetia falas que decorou. Mas agora é diferente. Ele é homem de palavra. Isadora ficou imóvel. O mundo pareceu afundar um dedo. O coronel aguardou o efeito, saboreando. Depois, ofereceu o golpe. Deixo a carroça pronta amanhã ao amanhecer. Janelas que dão para um jardim de laranjeiras. E na cidade, médico bom. Quem sabe, com cuidado, essa história de não poder se resolve. Deixou a frase morrer, como se abrisse uma porta para a esperança que ela nunca teve. A palavra médico entrou nela como um estalo de luz. E se todo o estigma fosse erro, maldade, engano? E se houvesse cura? Por um instante o coração de Isadora vacilou entre duas margens. Raimundo viu o vacilo. Foi como levar um coice. Ele respirou, segurou os nós dos dedos para não tremer e falou numa honestidade sem enfeite. Comigo não tem promessa de jardim. Tem chão, trabalho e respeito. E a verdade, por mais áspera que seja. Se quiser ir, eu mesmo abro a porteira. Mas não vai com ele por medo nem por mentira. O coronel bateu o pó da manga, fingindo que a fala do rival era vento. Virou-se de novo para Isadora. Pense na sua vida além dessas tábuas tortas. Pense no que pode ser seu. Papel passado, dote, médico. Amanhã, antes do sol. As pessoas se dispersaram fingindo desinteresse, mas todos ouviram. Raimundo recolheu-se um passo, como quem diz, a escolha é sua e eu aguento. Os pais de Isadora ficaram plantados feito árvores mal enraizadas. Ela levou a mão ao chale, apertou-o e disse sem levantar a voz. Se um dia eu mudar de casa, será por meus pés, não pelos seus. Não existe porta que eu não compre, menina. Venâncio respondeu, agora sem verniz. Lembre disso quando ouvir ranger. Ele montou no cavalo,
assobiou para os jagunços e foi-se abrindo caminho na rua de terra, deixando para trás um rastro invisível de enxofre. À tarde, a vila voltou ao barulho de feira, mas a paz estava rachada. Na botica, Arlindo baixou as portas mais cedo. Zé Bitu circulou com a mão perto da coronha. Raimundo amarrou bem a carga e tocou a carroça em silêncio. Isadora sentou-se ao lado. Os pais ficaram pequenos no retrovisor da memória. Ele não vai parar, ela disse finalmente. E eu não vou ceder. Ele respondeu, sem heroísmo, só convicção. Quando chegaram à fazenda, o vento soprou forte do brejo. No terreiro, sobre a mesa da varanda, alguém havia deixado um embrulho pardo. Dentro, um laço de fita azul e um fósforo longo, daqueles de lamparina. Não havia bilhete. Não precisava. A mensagem ardia sozinha. Isadora guardou o fósforo numa gaveta como quem recolhe uma prova. Naquela noite, costurou no forro da saia um envelope fino com a carta mais dura de rosa. Dormiu vestida, pronta para levantar ao menor estalo. Raimundo varou a madrugada na varanda sem cachaça, olhos na linha negra do horizonte. No escuro, antes do primeiro canto do galo, um som curto, seco, cortou o ar. Madeira rangendo em algum lugar da casa. A tentação tinha a hora marcada, e com ela vinha o primeiro fogo. A tensão entre Raimundo e o coronel Venâncio não era mais segredo. Toda a vila comentava, e até as crianças da fazenda percebiam que a qualquer momento uma tragédia poderia cair sobre eles. Mas foi nesse clima de ameaça constante que algo começou a florescer, silencioso, mas profundo, entre Raimundo e Isadora. Certa noite, depois de um dia inteiro de trabalho no curral, Raimundo entrou na cozinha com as roupas sujas de barro e suor. Isadora, cansada, mexia uma panela de feijão, o cabelo solto caindo sobre o rosto. Ele a observou por um instante e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a casa viva. Faz tempo que essa cozinha não tem cheiro de lar, murmurou Raimundo, quase sem querer. Isadora ergueu os olhos, surpresa. Pela primeira vez, o tom dele não era duro, mas humano. Lar não é feito de paredes, Raimundo, é feito de gente, respondeu ela, baixinho. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e se aproximou, como se quisesse dizer mais, mas a língua sempre lhe pesava nas horas de emoção. Foi então que Lourdes, a filha mais nova, entrou correndo, agarrando-se à saia de Isadora. Pai, não deixa ela ir embora, não, implorou a menina chorando. Eu gosto dela aqui. Raimundo se ajoelhou, segurou a filha pelos ombros e com os olhos marejados disse, ninguém vai embora, minha filha, ninguém. Isadora sentiu o coração bater mais forte. Ali, no gesto simples de um homem calejado, prometendo segurança à filha, ela enxergou a humanidade que o tempo e a dor tentaram roubar dele. Dias depois, numa tarde de chuva forte, Raimundo ajudava a fechar o estábulo quando Isadora apareceu para puxar a porta pesada que ameaçava voar com o vento. Os dois lutaram contra a tempestade lado a lado, o barulho do trovão engolindo a respiração. Quando finalmente conseguiram, estavam encharcados, a água escorrendo pelos cabelos. Foi nesse momento que os olhares se encontraram, intensos, sem defesa. O coração de Isadora disparou e Raimundo, pela primeira vez desde a morte de Rosa, deixou o instinto falar mais alto. Tomou o rosto dela entre as mãos calejadas e a beijou. Não foi um beijo de paixão apressada, mas de dor e alívio de dois corações cansados que encontravam refúgio um no outro. Quando se afastaram, ofegantes, Isadora murmurou. Isso é errado? Raimundo balançou a cabeça, sério. Errado é deixar o coronel vencer. Errado é a gente não viver o que merece. Naquela noite, o clima mudou. O amor que antes parecia impossível começou a se transformar em força. Mas essa força, sabiam os dois, não ficaria sem resposta. Venâncio já rondava de perto, e quanto mais forte fosse o laço entre eles, maior seria a fúria do inimigo. Ainda assim, entre olhares trocados à mesa, gestos de cuidado e sussurros ao pé do ouvido, Isadora e Raimundo se uniam, não apenas por necessidade, mas por escolha.
O amor deles não era apenas afeto, era resistência contra o ódio que tentava consumi-los. E quanto mais o coronel apertava o cerco, mais forte ficava aquele laço. Eles sabiam que a luta ainda estava por vir, mas pela primeira vez não se sentiam sozinhos. E me diga nos comentários, vocês também amam histórias emocionantes da época como essa? Se sim, escreva "Amo histórias da época", para que possamos trazer ainda mais histórias como essa para vocês. A madrugada nasceu torta, com o vento abrindo caminho por entre as taquaras e os cachorros latindo para o lado do brejo. Raimundo já estava na varanda, espingarda apoiada no joelho, quando o primeiro clarão cortou o escuro. Não era raio, era fogo. O curral pequeno nos fundos começou a chiar como panela esquecida no fogão. "Acorda todo mundo!" ele berrou, correndo para o terreiro. "Zé Bitu, a bomba d'água!" Isadora puxou as crianças para o quarto do meio e voltou em disparada, a barra da saia agarrando no joelho. O ar trouxe cheiro de querosene. Não era acidente, era recado. O estalo das ripas queimando aumentou. 2 vultos saltaram a cerca, facões brilhando. Raimundo apontou, mas os homens veio por trás do paiol. O outro correu em direção à casa. Isadora pegou a primeira coisa que encontrou, um cabo de enxada, e ficou na porta, peito erguido. "Volta, mulher!" gritou Zé Bitu, jogando o balde na direção do fogo. "Se eu voltar, a casa cai", ela respondeu firme. O jagunço tentou agarrá-la pelo braço. Isadora rodou o cabo como quem corta capim. O homem cambaleou, mas avançou de novo. Foi quando Severino surgiu do escuro, com um pedaço de tora nas mãos. O golpe seco acertou o ombro do invasor, que desabou no terreiro. "Não encosta nela!" O rapaz rugiu, plantado feito tronco. O outro jagunço partiu para Raimundo. O choque foi corpo a corpo, de homem que sabe o peso da terra. A espingarda caiu, as mãos se fecharam, o sangue correu do supercílio. Raimundo empurrou, foi empurrado de volta. O homem puxou um punhal, lampejo de lâmina na noite. Houve um rasgo curto. A camisa de Raimundo abriu no lado esquerdo, linha vermelha brotando na pele. "Papai!" Mariana gritou, surgindo com um balde que virou sobre o fogo e quase sobre os pés do jagunço. Isadora correu até Raimundo, apoiou-o sem perder os olhos do inimigo. O punhal veio de novo. Ela ergueu o braço por instinto. O metal riscou sua pele, não chegou ao osso. Antes que o homem completasse o golpe, um estampido cortou a noite. Zé Bitu, firme na mira, fez o jagunço largar a lâmina e cair de joelhos. O fogo lambia as tábuas do curral grande. Isadora entendeu que, se o vento virasse, a Achibu, casa iria junto. Largou Raimundo nas mãos de Severino, correu até a porteira do pasto e abriu a tranca. "O que você está fazendo?" Zé Bitu gritou. "Soltando o gado!" Ela respondeu, já batendo nas ancas das reses. Eles abrem caminho na fumaça. O fogo perde o rumo. O estouro veio como trovão. As vacas tomaram o terreiro, empurrando a frente em direção ao foco. O fogo recuou por instantes, confuso com o vai-vem dos corpos, dando fôlego para que a água chegasse. Raimundo, semi-apoiado em Severino, caminhou até a bomba e, mesmo ferido, fez o mecanismo cantar. A água cuspiu pela mangueira, grossa e salvadora. No meio da confusão, o jagunço que Severino derrubara tentou fugir. Isadora, com o cabo de enxada, encostou a ponta nas costas dele. "Fica!" A voz veio baixa, mas incontestável. "Quem mandou vocês?" "Eu não falo." Ele cuspiu reticente. "Então ouve você. Eu sei do frasco." Ela sussurrou, e o homem estacou. "Sei das cartas. Sei da nascente." O jagunço tremeu, não pelo enxada, mas pelo nome que vinha junto com tudo aquilo. "Foi ordem do coronel." Saiu por fim, a palavra cuspida como caroço. "Para terminar o serviço que ficou pela metade," ele disse. "Que serviço?" Severino apertou o punho, o rosto a um palmo do outro. O de antes, da mulher do fazendeiro, ele falava assim, do mesmo jeito ninguém vai duvidar. Isadora sentiu um gelo na espinha.
Raimundo, ouvindo, fechou os olhos um segundo, como se um trem passasse por dentro dele. A água continuou. Cuspindo, o fogo cedeu, mas aquela fala ficou acesa dentro de todos. Zé Bitu amarrou o jagunço numa trave do alpendre. Isadora correu à casa, abriu o sótão e tirou de dentro do baú o frasco de vidro fosco e as cartas costuradas no forro da cômoda. Quando desceu, o vento mudou, trazendo faíscas para perto da varanda. Uma delas pousou no embrulho de papéis que ela trazia no avental. Em um segundo, a fita azul pegou fogo. Não! Ela soprou, bateu com a palma da mão, queimou os dedos, protegeu maço junto ao peito. A chama lambeu a ponta de uma carta e morreu. Sobrou o cheiro de papel chamuscado e o gosto amargo da perda por um fio. Raimundo veio mancando, o lado rasgado, as mãos sujas de fuligem. Viu o sangue nos dedos dela, as cartas ainda inteiras, o frasco tremendo. Você salvou o que eu não tive coragem de olhar, ele disse rouco. Eu só segurei o que era nosso. Ela respondeu também sem fôlego. A última língua de fogo se calou perto do brejo, vencida por água e cansaço. No pinho, terreiro, sob a luz indecisa da madrugada, ficaram os sinais da guerra, cerca chamuscada, madeira preta, o cheiro de querosene misturado a fumaça e suor. As crianças encolhidas no degrau não choravam mais. Mariana, branca como vela, segurava Lourdes pelo ombro. Severino, de olhos ardendo, ainda mantinha o corpo entre Isadora e o jagunço amarrado. Pai, ele disse, virando-se para Raimundo, a voz falhando pela primeira vez. Me desculpa pelo que eu falei, pelo que eu senti. Eu estava com raiva. De tudo. Dela, de você, de Deus. Mas hoje eu vi. Ela é a gente. Raimundo, duro por dentro, cedeu um palmo por fora. Pousou a mão na nuca do filho e assentiu, calado. Isadora, sem saber o que fazer com as próprias lágrimas, tentou sorrir. Severino deu meio passo e, num gesto curto, encostou a testa na dela como criança, pedindo bênção. Obrigado, mãe, saiu num fio de voz que surpreendeu até a ele. O mundo parou um instante. A palavra, simples e rara, acendeu um tipo de luz que nem conseguiu destruir. Isadora fechou os olhos e devolveu o gesto, segurando o choro para não se quebrar inteira. O jagunço gemeu, puxando as cordas. Se me soltar, eu falo tudo pro juiz. Ele apressou, o medo mastigando a língua. Tem papel, tem gente que viu. O coronel não vai segurar todo mundo. Raimundo olhou para Isadora. Ela assentiu, firme. Amanhã, ele decidiu. Quando o sol subir, a gente vai à vila. Com as cartas, com o frasco, com esse homem. Eu não fujo mais de pergunta. A noite, enfim, terminou. O primeiro pássaro cantou, tímido, como se pedisse licença. A fumaça subia fina, a nascente corria insistente lá no fundo. A fazenda ainda estava de pé, não como antes, mas de pé. E naquela varanda enegrecida, com as mãos queimadas de Isadora entre as dele e o sangue secando no pano, Raimundo entendeu que perdera muita coisa, mas ganhara o indispensável. Um nós capaz de atravessar as cinzas. O inesperado veio no último respiro da madrugada. Zé Bitu, vasculhando as bolsas do jagunço, encontrou um envelope grosso, selado com o mesmo relevo das ameaças. VR, dentro, uma folha com a contabilidade miúda do coronel. Compras na botica Tinctu Belad. Repetido 3 vezes, datas alinhadas ao período da doença de Rosa. E grampeado ao papel, o recibo mais recente com data da semana passada. Tá aqui o rabo da cobra, disse Zé, estendendo o papel. E ele ainda achou que queimava a cabeça. Raimundo respirou fundo, como quem estoca ar para mergulhar. Isadora apertou as cartas contra o peito. O dia finalmente amanheceu. E quando a luz abriu caminho por entre a fumaça, ficou claro. O ataque não tinha sido o fim. Tinha sido o começo da verdade. O sol abriu caminho pela neblina quando a carroça de Raimundo entrou na vila. Na carroça iam 3 coisas que pesavam mais que madeira e ferro. O jagunço amarrado, o maço de cartas de rosa e o frasco de vidro fosco. Isadora segurava tudo como quem carrega um coração fora do peito.
Zé Bitu conduzia o cavalo. Severino ia ao lado duro, pronto para o que viesse. Na frente do sobrado da intendência, a rua parou. Padre Bento apareceu, levantando a batina para não sujar na lama. O boticário Arlindo, pálido, fechou a botica e veio atrás. O escrivão abriu espaço. O juiz, Dr. Coutinho, homem de barriga respeitável e sobrancelhas espessas, recebeu o grupo com uma gravidade que silenciou curiosos. Entremos, disse o juiz, apontando a sala. Se há verdade, ela cabe aqui. Sentaram-se. O jagunço, com as mãos atadas, não ergueu a cabeça. Raimundo pôs o frasco sobre a mesa com cuidado. Isadora desatou a fita chamuscada do maço, expôs as cartas. São de rosa, ela disse, a voz limpa. Falavam dos chás amargos, das tonturas e da nascente. Arlindo confirmou, o rosto inchado de remorso. Preparei a tintura sob encomenda de um mensageiro do coronel. Avisei do perigo, mas a voz falhou. Nunca pensei que fosse parar na xícara de uma mulher doente. O juiz folheou, leu trechos, cheirou o frasco, chamou o escrivão para lavrar alto. Ainda estava no meio desse ritual quando os passos tão conhecidos ecoaram no saguão. Coronel Venâncio entrou como quem entra na própria sala. Chapéu na mão, sorriso treinado, perfume caro encobrindo o cheiro de couro. Veja que manhã formosa, doutor Coutinho, ele cantarolou. E já começa o dia sendo lembrado por todos. Que honra! O juiz ergueu os olhos e não sorriu. Vossa Senhoria foi citado por nome em cartas e testemunho. Sente-se. Não me sento para ouvir fofoquinha de roça. Venâncio arrematou, ainda doce. Se há acusação, que haja prova. Se há prova, que se cuide o que diz o papel. Papel aceita tudo. Isadora se levantou. Não pediu licença, não pediu perdão. Meu nome é Isadora, e eu não sou fofoca. Eu sou o que sobrou das suas ameaças. Rosa morreu sentindo gosto de veneno. E hoje eu trouxe o gosto de volta, mas para a sua boca. Venâncio virou o rosto 1 milímetro. O juiz cortou, firme. Chega de enfeite, traga o homem. O jagunço foi posto de pé. Tremia. Diga quem ordenou o ataque de ontem e a compra de remédios. O juiz ditou. Em nome da lei. O silêncio foi tão pesado que se ouvia o raspado da pena no papel. O jagunço fechou os olhos, como quem pula de um barranco. Coronel Venâncio. Ele falou que era para terminar o que ficou pela metade. Levou 3 frascos na botica. Eu fui buscar 2. A sala engoliu em seco. O coronel abriu um sorriso sem dente. Um criado amarrado dirá o que o medo mandar. Amanhã diz outra coisa. Eu o soltar. Amanhã o senhor não o soltará. O juiz respondeu seco. Mandado de prisão. O barulho que se seguiu não foi de gritos. Foi de coisas caindo por dentro das pessoas. Um mito, um medo. 2 praças da guarda municipal, chamados pelo escrivão, aproximaram-se. Venâncio não recuou. Apenas estendeu os pulsos com elegância venenosa. Esta vila ainda vai implorar pelo meu favor. Disse, olhando não para o juiz, mas para Isadora. A água não corre sem dono. Corre sim, mansa. Ela devolveu. A água não tem cerca. Raimundo, até então rígido como poste, soltou o ar que prendia desde a madrugada. O juiz anotou mais meia dúzia de linhas, recolheu provas, encerrou a sessão. E no corredor, quando todos já saíam, uma voz nova chamou por Isadora. Dona, 1 minuto, por favor. Era um homem de fraque escuro, barba bem aparada, mala de couro. Doutor Álvaro, médico que vinha de tempos em tempos atender gente da região, havia ouvido por fuxico a história de infertilidade e se apresentara. Permita uma consulta breve. Não cobro. O que ouvi lá fora me cutucou o ofício. Muito se tem atribuído à senhora sem ciência nenhuma. Isadora hesitou. Raimundo fez menção de proteger, mas ela assentiu. Entraram numa salinha. O médico fez perguntas simples, ouviu respostas com atenção, examinou com pudor e técnica, anotou num caderno, pensou, tornou a perguntar. Quem afirmou primeiro que a senhora não podia? Ele indagou por fim.
Um curandeiro. Minha mãe acreditou. Depois, todos repetiram. Isadora respondeu com vergonha que não era dela. O doutor deixou escapar um suspiro de cansaço dos que veem o mesmo erro 1000 vezes. Curandeiro não é diagnóstico, disse, grave. E pelo que observo, não há nada que indique impossibilidade. Ao contrário, a senhora é moça forte, organismo limpo. Houve talvez anemia, talvez sustos que bagunçam o corpo. Isso sim, e passa. Isadora arregalou os olhos sem entender de primeira. O médico sorriu curto, sem melodrama. Dona Isadora... A senhora pode sim. O mundo inclinou. Ela se segurou na borda da mesa para não cair. Não chorou alto. As lágrimas desceram quietas, pesadas, lavando anos de humilhação. Raimundo, que ouvira do lado de fora só o necessário, entrou com o rosto em descompasso. O que foi? Perguntou baixo. Isadora procurou a voz. Ela veio como fio de água abrindo terra dura. Disseram errado, Raimundo. Errado a vida inteira. Ele a encarou como quem assiste o primeiro nascer do sol, depois de muitas noites sem claridade. O maxilar tremeu. As mãos grandes, calosas, procuraram as dela ainda frias. Não havia palavras prontas no bolso. Então ele falou o que sabia. Eu te peço perdão por ter acreditado que você precisava provar algo para mim, para os outros, para casa. Você não precisava. E eu te peço perdão, ela respondeu, entre riso e choro, por ter aprendido a pedir desculpa por existir. Padre Bento apareceu na porta, entendendo sem detalhes. Fez o sinal de quem abençoa, o que finalmente encontra caminho. O doutor Álvaro, prático, limpou a garganta. Há mais, dizem que a senhora foi vendida pelos pais. O coronel pagou por essa fama. Fez circular boato. O curandeiro, pelo jeito, recebeu para assinar a sentença social. Trago anotado o que me contou a parteira Zulmira tempos atrás, quando viu a moça abatida sem causa. Ele levantou o caderno. Posso depor. É coisa antiga, mas da norte. A notícia, fria e dura, bateu em Isadora como vento de agosto. Não machucou sozinha. Atravessou, por tabela, a vida toda que ela tentava salvar do esquecimento. O juiz, avisado do depoimento, mandou anexar o caderno à peça. O fio entre as coisas se fechava. Veneno, nascente, boato comprado, venda de gente. Ao deixarem a intendência, a rua não era a mesma. Havia aplausos tímidos, mãos tocando chapéus, mulheres chegando perto para dizer força. Mariana apareceu vindo do armazém, trouxe Lourdes pela mão. Severino, que agora andava um passo atrás de Isadora como se guardasse retaguarda, ergueu o queixo como quem anuncia mudança de tempo. No meio da praça, Raimundo parou. Olhou para Isadora como se precisasse pedir licença para olhar. Disse devagar, para que as palavras não tropeçassem. Se um dia você quiser ir embora, eu abro a porteira. Mas se quiser ficar, a voz falhou um nada. Eu aprendo a andar ao seu lado, sem te comprar, sem te medir, sem te cercar. Isadora respirou fundo. Olhou a rua, o céu de um azul que fazia doer, a ponta de sol batendo na mala do médico, à sombra da igreja, o pó assentando. Depois olhou para ele. A resposta nasceu simples. Fico, pelo nome, pela verdade e por nós. A praça pareceu mais larga. O sino bateu. O coronel ao fundo era levado entre os praças com a mesma elegância de sempre, só que agora vazia. A multidão abriu caminho. Arlindo fez um gesto curto de desculpa que Isadora aceitou com um aceno. Padre Bento sorriu com olhos de água. Zé Bitu cuspiu para o lado num rito de encerrar assunto. Quando a carroça tomou a estrada de volta, o vento trouxe o cheiro bom de laranja da beira de cerca. O futuro ainda tinha espinhos. Reerguer curral, prestar depoimentos, acertar contas com os próprios pais. Mas a casa que antes rangia por dentro, agora tinha escoras vivas. A recompensa, aquela que ninguém nomeou, mas todos sentiram, não veio em ouro nem papel. Veio em forma de verdade revelada. Rosa não havia sido tragédia de Deus.
e Isadora jamais fora seca. Raimundo tocou as rédeas com cuidado. Isadora, ao lado, guardou as cartas no colo, como quem afaga a memória. Ao longe, o clarão da nascente piscou por entre as árvores, teimoso, livre, sem cerca. E por um instante que pareceu caber em toda uma vida, os dois entenderam que a terra, por mais áspera, também sabe devolver o que lhe tiraram: justiça, nome e caminho. O resto, o que nenhum deles ainda ousava dizer em voz alta, viria como a água que brota depois da pedra. O inverno se foi e a fazenda reaprendeu a respirar. O curral foi reerguido com madeira nova. O telhado recebeu telhas firmes e a nascente, aquela mesma cobiçada e profanada, ganhou cercado de pedra e um banco de angico para quem quisesse apenas ouvir a água correr. O coronel Venâncio aguardava julgamento na capital. A vila, pela primeira vez em anos, andava sem olhar para trás. Isadora acordava cedo, como sempre, mas havia doçura no cansaço. O cheiro de café forte, a broa no forno, a lamparina apagando devagar enquanto o sol entrava pelas frestas. Raimundo chegava da lida, o corpo musculoso marcado pela vida dura, os olhos mais moles do que ele mesmo admitia. A casa tá diferente, disse ele certa manhã, encostando o chapéu no batente. A casa aprendeu a falar baixo, respondeu Isadora sorrindo. E eu aprendi a ouvir, completou, chegando perto. No domingo, reuniram a vizinhança e o Padre Bento na varanda. Não havia banda nem fitas na rua, mas havia sinceridade. Raimundo trouxe do sótão o baú de rosa, colocou sobre a mesa e passou a mão na madeira, num gesto de quem pede licença ao passado. Eu quis segurar o mundo sozinho, ele disse diante de todos, e no aperto, quase esmaguei quem vinha me ajudar. Hoje peço a bênção à memória de quem se foi e peço a mão de quem ficou. Virou-se para Isadora. Eu não tenho dote, nem promessa de cidade grande. Tenho o que sou, trabalho, verdade e um amor que aprendeu a ficar de pé. Se você quiser, a casa é nossa, sem compra, sem dívida, sem cerca. Isadora respirou fundo e a resposta veio mansa. Quero, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que a água ainda vai ensinar. O sim não explodiu, espalhou-se. Foi parar no sorriso tímido de Mariana, no aperto de mão de Zé Bitu, no abraço de Severino, que murmurou obrigado no ouvido do pai. E no riso contido de Lourdes, que pendurou um retalho azul nas traves da varanda para dar sorte. Os dias correram como água de nascente boa. Arlindo, o boticário, fez questão de trazer à fazenda um pequeno estojo de primeiros socorros, para prevenir, não para esconder, e deixou junto um pedido de perdão que Isadora recebeu com um aceno sincero. O juiz mandou oficiais medirem a água e registrarem de vez a nascente em nome da fazenda com cláusula de uso comum na seca, vontade de Rosa, respeitada em papel. Numa tarde de agosto, Isadora desceu do varal, levou a mão ao peito e sentiu o mundo silencioso como a pausa entre um trovão e o outro. Sentou-se devagar, contou as semanas no pano do avental, foi até a varanda. Raimundo, chamou, os olhos brilhando. Que foi, Isadora? Lembra quando o Dr. Álvaro disse que eu podia? Lembro, pois eu posso. Sorriu e as lágrimas vieram com a força de uma chuva esperada. Nós vamos ter um filho. Raimundo não respondeu na hora. O corpo todo dele aprendeu a ser cauteloso diante da alegria, mas aquela notícia abriu caminho a golpe de luz. Ele segurou o rosto de Isadora nas mãos calejadas, apertou os olhos para segurar os seus próprios e falou do único modo que sabia quando a emoção o transbordava. Obrigado, meu Deus, e obrigado, mulher, por ficar. A notícia correu a casa como vento bom. Severino abraçou o pai, um abraço de homem, forte e limpo, e disse sem vergonha, eu vou ser o braço quando você cansar. Mariana, com olhos de água, trouxe um lenço bordado que guardava desde a mãe. É para você, Isadora, para quando precisar. Lourdes, envergonhada e feliz, beijou a barriga ainda lisa e cochichou. Eu cuido.
Meses depois, na madrugada que nasceu Mansa, o choro do recém-nascido riscou a madeira como primeira chuva depois da seca. Não houve luxo, nem comitiva. Houve o suficiente. Isadora, pálida e linda, segurou o filho ao peito e chorou um choro silencioso de quem devolve ao mundo a dignidade roubada. Raimundo encostou a testa na dela, o suor e as lágrimas se misturando. Ele tem seu olhar, disse ele, com voz de menino, e seu jeito de teimar. Ela sorriu, cansada e inteira. Antes do sol, todos foram até a nascente. Padre Bento disse poucas palavras. E ninguém precisou de mais. Plantaram uma muda de laranjeira ao lado da água. Promessa sem discurso. O rio seguiu, livre. A árvore cresceu, ano após ano, do mesmo jeito que aquele nós que a dor não conseguiu quebrar. A vila aprendeu outra forma de contar a história. Não mais a da moça vendida ou do fazendeiro bruto, mas a dos que arrancaram a cerca da mentira e ensinaram a terra a devolver. Rosa ganhou missa com nome e flores, o coronel, sentença. E no meio de tudo, Isadora e Raimundo aprenderam a arte mais difícil, a de recomeçar sem apagar o que aconteceu. Anos depois, quando a criança deu os primeiros passos na varanda, Isadora olhou o horizonte e entendeu a recompensa que a vida, teimosa, traz para quem não abandona a própria verdade. Alguns amores nascem do que o fogo não consegue queimar. Agora eu quero ouvir você. O que achou desse final? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Conto com a sua voz. Se essa história tocou seu coração, aperte o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que vai sentir o mesmo. Tem mais uma história da época esperando por você. Clique na próxima e a gente se encontra lá.